Meu nome não precisa ser dito, até porque, se eu dissesse metade dessa cidade ia jurar que sou mentiroso, e a outra metade ia pedir para eu benzer a casa. Eu trabalho há mais de 30 anos como coveiro no cemitério do Alto da Serra, um lugar antigo, feito quando nem energia elétrica tinha por aqui. Fica afastado da cidade, lá pro lado do morro, onde o vento parece diferente, às vezes frio, às vezes parado, dependendo do que acontece lá dentro. Quem nasce no interior sabe, o cemitério é mais do que um lugar de mortos. É também um limite, uma fronteira. E quando se vive do outro lado dessa cerca por tanto tempo, a gente começa a perceber coisas que os outros fingem não existir. Quando comecei, era tudo mais simples. O povo me chamava de Seu Nivaldo. E o serviço era o de sempre. Cavar, enterrar, limpar túmulo, ajeitar cruz. Eu já tinha visto muita coisa. Gente enterrada viva em história antiga, promessa feita em caixão, vela que acende sozinha no dia de finados. Mas nada me preparou para o que começou a acontecer há uns 8 anos atrás. Tudo começou com o sumiço das velas. Eu chegava de manhã para varrer o chão e via que as velas que o povo deixava acesas nos túmulos tinham sido recolhidas. Todas, sem sobrar uma gota de cera. Pensei que fosse molecada, sabe? Esses meninos que sobem o morro para brincar e acabam bagunçando o descanso alheio. Mas depois comecei a perceber outra coisa. As tampas de algumas sepulturas estavam marcadas com um tipo de carvão escuro, desenhado como se fosse um círculo com símbolos dentro. Não era rabisco de criança. Era coisa feita com calma, medida, quase como quem faz oração, só que de cabeça para baixo. Uma noite decidi ficar. Esperei o sol se pôr, levei café numa garrafa e me escondi perto do cruzeiro central, aquele de ferro grande que fica no meio do cemitério. O vento soprava fraco e os grilos cantavam tão alto que parecia até zoada de rádio velho. Por volta da meia-noite, ouvi passos. 3, talvez 4 pessoas caminhando devagar. As lanternas deles eram fracas, mas a claridade batia nas lápides e fazia sombras longas que se mexiam como se estivessem vivas. Eles pararam perto do túmulo mais antigo, o da família Montenegro, e começaram a acender velas pretas. Nunca vi vela preta sendo usada em oração. De onde eu estava, dava para ouvir murmúrios. Nenhum deles falava alto. Parecia uma reza, mas uma reza sem fé. Só som, só ritmo. Aí um deles tirou algo do bolso. Um punhado de terra misturada com algo branco, ossos talvez, e começou a espalhar em volta do túmulo. O vento, que até então vinha calmo, parou de repente. Nem folha se mexia. Foi aí que o cheiro chegou. Forte, doce e podre ao mesmo tempo, como flor murcha misturada com sangue velho. Um dos homens levantou um pote pequeno, de barro, e despejou um líquido escuro dentro do círculo que tinham feito no chão. O som era estranho. Parecia que o líquido fervia sem fogo. Eu não sei explicar. Senti um peso no peito, como se o ar ficasse grosso. Rezei baixinho, pedindo a Deus que me desse coragem para não sair correndo. E foi aí que vi. Do meio daquelas velas, o chão começou a se mover. Não era vento nem ilusão. A terra tremia leve, como se tivesse vida, e uma das velas apagou sozinha. Os homens olharam uns para os outros, mas continuaram. Foi quando um deles se virou e me viu. Não sei se me viu direito, mas deu para perceber que ele percebeu algo. Fiquei paralisado. Ele ficou olhando para o escuro e, mesmo de longe, vi o sorriso dele. Um sorriso que não devia existir em rosto de gente viva. Eles começaram a rir, baixo. E o som foi ficando mais alto, mais rouco, até virar um tipo de grito abafado. As velas apagaram de uma vez. Fiquei cego por alguns segundos. Quando a escuridão passou, o cemitério estava vazio. Nenhum sinal deles, nenhum som. Voltei para casa tremendo. Passei a noite toda sem dormir, com a Bíblia aberta no Salmo 91. No outro dia, quando fui trabalhar, o círculo de carvão ainda estava lá. Só que agora no meio dele tinha uma cruz pequena, feita com ossos. A notícia se espalhou rápido. O povo dizia que gente de fora vinha fazer coisa errada lá em cima.
mas ninguém queria subir depois das 10 da noite, nem o vigia da prefeitura. Na semana seguinte, o padre da cidade subiu comigo. Homem de fé forte, mas com o olhar cansado. Ele benzeu o lugar e mandou cimentar o túmulo. Disse que aquilo acabava ali, mas não acabou. 2 meses depois, uma mulher apareceu chorando na porta do cemitério. Disse que o filho dela, de 19 anos, tinha desaparecido. O último lugar onde o viram? No caminho do alto da serra. Na mesma noite, ouvi barulho outra vez. E quando amanheceu, encontrei uma coisa que me fez querer largar o serviço. No mesmo túmulo dos Montenegro, havia uma marca nova, feita com sangue. E no chão, uma sandália de homem, suja de barro e com o nome Paulo rabiscado por dentro. Era o nome do filho da mulher. Contei ao padre. Ele mandou chamar a polícia. Mas o delegado, que era novo na cidade, achou que era superstição e mandou só registrar o boletim. O caso nunca foi resolvido. De lá para cá, nunca mais vi os homens, mas o cemitério nunca mais foi o mesmo. Às vezes, quando a lua está cheia e o vento para, dá para ouvir o barulho de vozes lá dentro, como se alguém rezasse devagar ou chamasse por alguém. E as velas, elas continuam sumindo. Tem dia que eu penso em ir embora. Mas depois lembro que se eu for, quem é que vai cuidar deles lá em cima? Porque por mais que o povo ache que é só mato e pedra, aquele lugar respira. E quem trabalha com morte há tanto tempo aprende que o que está enterrado nem sempre fica quieto. Uma vez, um menino que me ajudava no serviço perguntou: "Seu Nivaldo, o senhor não tem medo de ficar aí sozinho de noite?" Eu olhei para ele e disse: "Medo eu tenho sim, mas medo eu tenho de quem sobe o morro depois da meia-noite e não volta. E se você duvida, sobe lá qualquer noite dessas. Fica perto do cruzeiro e espera o vento parar. Se ouvir um sussurro chamando o seu nome, não responde." Naquela semana, eu decidi que ia acabar com aquilo de uma vez. O povo da cidade já andava comentando que o cemitério estava amaldiçoado. Diziam que quem subia o morro depois da meia-noite ouvia sussurros saindo das covas, vozes que chamavam pelo nome. E como ninguém mais queria trabalhar lá em cima, sobrou para mim cuidar de tudo sozinho. Fiz o que sempre faço quando o medo tenta me dobrar. Rezei, molhei o terço e fui. Levei uma lanterna, um facão para abrir caminho e um pedaço de rosário no bolso, que minha mãe dizia que espanta coisa ruim. O relógio marcava 11h45 quando fechei o portão. A lua estava minguante, fina, feito um corte de navalha, e o vento vinha quente, com cheiro de mato queimado. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o próprio coração. Sentei perto do cruzeiro, o mesmo onde eu tinha me escondido da primeira vez, e esperei. Por volta da 00h20, ouvi passos. Não vinham da estrada, mas lá de dentro, passos leves, arrastados, quase compassados. Peguei a lanterna e mirei para o lado dos túmulos antigos. Nada. Aí o vento parou e o cheiro voltou. O mesmo cheiro adocicado e podre da primeira noite. Senti o corpo arrepiar inteiro. Vi luzes piscando entre os túmulos, 3, 4, talvez mais. Mas não eram lanternas, eram velas. E elas flutuavam. De repente, vi uma sombra se mover. Um vulto baixo, coberto por um pano escuro, andando devagar como se procurasse algo. Depois vieram outros, pelo menos uns 5, todos cobertos, todos calados. Cercaram o mesmo túmulo, o dos Montenegro. Um deles começou a entoar algo. Uma voz grave, rouca, em uma língua que eu nunca ouvi. O som parecia vir de dentro da terra. E o chão tremia. A lanterna falhou. A luz piscava, fraca. Eu quis correr, mas as pernas não obedeciam. Foi aí que ouvi o primeiro grito. Não era humano. Era algo entre um choro e um uivo. As velas se apagaram e o breu tomou tudo. Fiquei só com o som do vento que voltava e as vozes misturadas, repetindo as mesmas palavras. Rezei alto, mesmo sem voz. Quando consegui acender a lanterna de novo, eles tinham sumido. Mas o túmulo estava aberto
A terra revirada, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. Fiquei parado, sem saber se chorava ou corria. Ajoelhei e comecei a rezar o que lembrava. E foi aí que ouvi, atrás de mim, uma voz de criança dizendo: "Moço, apaga a luz. Eles ainda estão aqui." Virei num pulo. Não tinha ninguém. No chão, só uma pegada pequena de barro fresco e o som de algo arrastando-se para longe. Desci o morro correndo, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Passei a noite sem dormir. Quando amanheceu, voltei com o padre. O túmulo estava fechado, como se nada tivesse acontecido. Mas no meio do cruzeiro havia um pote de barro, tampado com cera, e dentro dele, terra misturada com cabelo humano. O padre mandou enterrar de novo, benzer tudo e pediu que eu nunca falasse disso. Mas eu não consigo esquecer. Tem noite que acordo com o som de passos na varanda. Abro a porta e sinto o vento parado. Olho para o morro e vejo luzes fracas dançando entre as árvores. E sempre o mesmo cheiro, doce e podre. Eu sei que eles ainda sobem, só que agora quando passam não rezam. Chamam baixinho, chamam pelo meu nome. Fiquei semanas sem subir no cemitério depois daquela noite. Disse que estava doente e o padre não insistiu. Acho que ele também não queria saber o que mais podia acontecer lá em cima. Mas o que é do coveiro, volta para o coveiro. O trabalho me chamou de novo. Uma ventania forte derrubou cruzes, espalhou flores e não tinha quem fosse ajeitar. Então, no fim de uma tarde quente, subi outra vez. O morro parecia maior. O sol se escondia devagar e o chão rachado parecia respirar debaixo das minhas botas. Cada passo fazia eco. O portão rangeu e o ar frio que veio de dentro me fez lembrar o cheiro das velas. Tinha uma calma estranha no ar. Trabalhei em silêncio, juntando os vasos quebrados, limpando o cruzeiro. Mas, quando cheguei perto do túmulo dos Montenegro, vi algo novo. No canto, entre a terra seca e o mato alto, alguém tinha deixado uma garrafa pequena, envolta em pano preto e amarrada com linha vermelha. Não toquei. Só olhei e rezei. Mas no outro dia, ela não estava mais lá. E o chão, onde antes era seco, amanheceu molhado, como se tivesse chovido só ali. No barro fresco, pegadas pequenas de pés descalços. Eu sabia que era um aviso. Naquela semana, uma moça nova começou a vir no cemitério. Toda quarta, perto das 6 da tarde. Trazia flores e deixava num túmulo sem nome no canto mais esquecido. Eu perguntava de quem ela era parente e ela só sorria. Um sorriso bonito, mas vazio. Um dia, criei coragem e perguntei o nome. Ela respondeu: Maria, nada mais. Foi então que notei. Ela vinha sempre no mesmo horário em que as velas sumiam, e no dia seguinte sempre havia marcas de cinza espalhadas no chão. Uma vez me escondi para ver o que ela fazia. Esperei até o sol ir embora. Ela ajoelhou, colocou as flores no chão e começou a cantar baixo. Não era música de igreja. Era algo antigo, triste e bonito ao mesmo tempo. O vento soprou forte e a chama da lamparina dela ficou azul. Juro que vi. Azul. Depois disso, ela levantou, olhou para o cruzeiro e disse: eles ainda não terminaram. No outro dia, fui até o túmulo sem nome. A terra estava mexida e havia uma marca que eu nunca tinha visto antes. Um triângulo feito com 3 pedras, apontando para a cruz maior. No meio, um buraco raso e dentro dele, um pedaço de pano preto encharcado de algo que cheirava a ferro. Contei tudo ao padre. Ele ficou pálido. Disse que há muitos anos, antes de eu começar lá, existia uma mulher que fazia promessas no cemitério à noite, tentando negociar a vida do filho doente. O menino morreu e ela sumiu. O nome dela era Maria. Voltei para o cemitério no mesmo dia, o coração pesando. Esperei anoitecer e quando o vento parou, ela veio. A mesma moça, o mesmo vestido simples, o mesmo sorriso triste. Você não devia ter voltado, ela disse. A voz era mansa, mas o ar ao redor parecia ferver. Quem é você? Perguntei.
Ela respondeu sem hesitar: aquela que eles chamam quando a fé não basta. As luzes das velas se acenderam sozinhas, uma por uma, desenhando um círculo em volta do túmulo dos Montenegro. A terra começou a se mover e uma fumaça fina saiu de dentro, cheirando a enxofre e flor morta. Eu quis correr, mas as pernas travaram. O ar ficou grosso, difícil de respirar. E no meio daquilo, uma sombra começou a se erguer, não de cima para baixo, mas de dentro para fora, como se alguém estivesse sendo puxado da terra. Ela olhou para mim e disse: eles não vêm por mal, só querem lembrar que ainda existem. O chão se abriu, as velas apagaram, e tudo o que ouvi depois foi o som de passos subindo o morro. Muitos, todos ao mesmo tempo, como se o cemitério inteiro tivesse acordado. Quando abri os olhos, já era dia. Estava deitado perto do portão, a lanterna quebrada ao lado e o terço enrolado na mão. O túmulo dos Montenegro estava intacto, mas o túmulo sem nome, o da mulher, estava aberto, vazio. Desde aquele dia nunca mais vi Maria, nem as velas pretas, nem as sombras. Mas às vezes, quando o vento sopra do lado errado e o sino da igreja toca sozinho, eu sei que o morro ainda lembra. E que eles continuam lá, esperando o próximo que vai prometer algo que não deve. Tem gente que acha que o mal se esconde nas trevas. Mas eu aprendi que ele gosta mesmo é de lugares santos, porque é lá que a fé é mais forte. E a tentação também. Hoje, quando vou fechar o portão do cemitério ao entardecer, sempre digo em voz alta: fiquem em paz, e eu fico em paz também. E até agora, eles têm me obedecido. Mas se um dia você subir o morro do alto da serra e ouvir uma mulher cantando devagar, não olhe para trás. Desça, faça o sinal da cruz e vá embora sem dizer uma palavra, porque se responder, ela vai saber seu nome. Depois daquela noite em que vi a mulher desaparecer e o túmulo vazio amanhecer como se nada tivesse acontecido, minha vida nunca mais foi a mesma. As pessoas da cidade notavam meu jeito diferente. Eu falava pouco, dormia quase nada e evitava olhar para o morro ao entardecer. Mas o corpo, acostumado ao ofício, sempre encontra um jeito de voltar para a terra que chama. O cemitério ainda precisava de mim. Durante os meses seguintes, comecei a perceber que algo estranho acontecia com o tempo lá em cima. Não sei explicar direito. Às vezes, eu subia ao meio-dia e quando terminava o serviço, o sol já tinha se escondido, mas o relógio marcava a mesma hora de antes. Outras vezes, eu via a sombra das cruzes se mover na direção contrária do sol. Pensei que fosse cansaço, coisa da cabeça. Mas quando o padre, homem que não acreditava em besteira de alma penada, me perguntou se eu também andava vendo as luzes piscando na encosta do morro, percebi que o problema não era só comigo. Ele me contou uma coisa que nunca tinha dito antes. Nivaldo, esse cemitério não começou aqui por acaso. Antigamente esse morro era um lugar de promessa. Gente vinha de longe de noite para pedir cura e castigo. Depois que a igreja construiu o terreno, fingiram esquecer o passado. Mas a terra não esquece. Fiquei calado, mas dentro de mim uma lembrança antiga começou a coçar. Meu pai também tinha sido coveiro, e eu lembrava dele me dizendo, quando eu era pequeno, que certos buracos não se cava por ordem de gente, mas por ordem de coisa antiga. Na época eu ria, hoje não rio mais. Um dia, uma mulher idosa apareceu no portão. Carregava uma sacola com flores murchas e uma garrafa de pinga. Disse que era neta de um dos primeiros que foram enterrados ali, um homem chamado Zé das Promessas, conhecido por mexer com coisa errada. Ela pediu para visitar o túmulo. Acompanhei, mas o túmulo não existia mais. O espaço onde devia estar era só terra batida e raízes, nenhuma cruz, nenhum nome. A mulher me olhou com olhos tristes e disse: ele não queria descanso. Disse que voltava, nem que fosse por boca de outro, e deixou a garrafa ali mesmo, em pé, no chão, antes de descer o morro. 3 dias depois, encontrei a garrafa quebrada e o cheiro de pinga misturado com sangue.
Nessa mesma semana, começaram os barulhos. Primeiro eram leves, como passos de criança. Depois, pancadas secas, vindas debaixo da terra. Uma noite, enquanto eu varria perto do cruzeiro, ouvi claramente alguém bater 3 vezes na tampa de um caixão. Tum, tum, como quem pede para sair. Ajoelhei e rezei, mas o som respondeu. 3 batidas de novo, mais fortes. A terra tremeu e um filete de fumaça branca saiu de uma das covas mais antigas, como se algo respirasse lá embaixo. Na manhã seguinte, contei ao padre. Ele mandou chamar um rapaz de fora, um tal de Elias, que trabalhava com restauração de capelas antigas e dizia entender dessas energias de lugar velho. Elias era calado, mas observava tudo com atenção. Andou por entre as covas, tocou nas cruzes, olhou o cruzeiro de ferro e depois me perguntou: Seu Nivaldo, o senhor já cavou onde não devia? Respondi sem pensar: Coveiro cava onde mandam. Ele sorriu de canto e disse: Nem sempre quem manda é vivo. Naquela noite, resolvemos vigiar juntos. Ficamos perto do túmulo dos Montenegro, aquele que sempre volta para me atormentar. Elias trouxe uma lamparina e um saquinho com ervas. Disse que se o vento soprasse para o lado contrário, era sinal de que o que caminhava ali não era gente. Por volta das 2 da manhã, o ar começou a esquentar. O vento que vinha da serra parou de repente e a chama da lamparina se inclinou para baixo. Elias se levantou devagar e me mandou não me mexer. Um zumbido começou, baixo, quase como um coral, mas não vinha de longe. Vinha das covas. O som era formado por muitas vozes misturadas, todas repetindo as mesmas sílabas, sem sentido, mas com ritmo. E aí veio o cheiro, aquele cheiro doce e podre, o mesmo de sempre. Elias ajoelhou, tirou um punhado de sal grosso do bolso e jogou no chão, formando um círculo. O som parou, mas o vento voltou, frio, como se atravessasse o corpo da gente. A lamparina apagou. E na escuridão vi 2 pontos brilhando entre os túmulos. Não eram olhos, eram chamas pequenas, azuis, flutuando. E dentro delas, sombras se movendo, como braços tentando sair de dentro da luz. Elias começou a rezar em voz alta, mas a voz dele travou, como se a garganta tivesse secado. Tentei puxá-lo para fora do círculo, mas ele ficou imóvel, os olhos fixos na frente. Então ouvi, de novo, a voz de criança, a mesma que ouvi anos atrás. Moço, apaga a luz. Foi quando percebi que o fogo azul vinha do túmulo sem nome, o mesmo onde Maria aparecia. Corri, empurrei a tampa com toda a força e dentro não tinha corpo algum, só uma cavidade escura, funda demais. E lá do fundo, algo se moveu. Algo que não devia ter som, mas tinha. Era como o som de unhas arranhando pedra. Elias caiu de joelhos e começou a chorar. Quando olhei para ele, o rosto estava coberto de sangue, mas sem ferida alguma, como se o sangue tivesse saído do ar e grudado nele. Puxei ele para fora e corremos até o portão. Quando olhei para trás, vi as chamas subindo do chão. 1, 2, 3, 10, até o cemitério inteiro parecer aceso. Mas não era fogo. Era luz sem calor. Luz de coisa que não pertence a esse mundo. Descemos o morro sem olhar para trás. Elias nunca mais voltou. Dizem que foi embora para outra cidade, mas eu sei que ele ainda ouve as vozes, porque recebo cartas dele sem remetente com uma única frase: elas continuam cantando. Desde então, comecei a juntar anotações. Tudo o que vi, ouvi e senti nesses anos. Guardei em um caderno, dentro de uma caixa de metal, porque eu sei que um dia alguém vai ter coragem de abrir de novo aquele túmulo. E quando isso acontecer, quero que saibam o que os espera. O cemitério do Alto da Serra não é só um campo santo, é um portão. E todo portão abre dos 2 lados. Às vezes, de madrugada, escuto passos do lado de fora da minha casa. Um som arrastado, devagar. Abro a janela e o vento vem quente, cheirando a cera e terra molhada.
E lá no alto, vejo pequenas luzes azuis dançando sobre o morro. Então faço o que sempre faço. Ajoelho, rezo o mesmo salmo e digo em voz baixa: eu não sou dos que chamam. Eu só enterro os que vêm, mas o vento sempre responde, com um sussurro leve, repetido, vindo de muito longe. E quem enterra você? Se essa história te arrepiou, deixa o like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários se na sua cidade existe algum cemitério com histórias que ninguém tem coragem de contar. Quem sabe o próximo relato venha de lá.